Jesus nos envolva. Paz. Talvez você já viveu como se a paz fosse algo difícil para a sua vida, ou talvez você esteja vivendo como se a paz fosse algo difícil de acontecer contigo, seja no trabalho, seja na tua vida pessoal. A paz no trabalho, parece que algumas pessoas não encontram a paz no seu dia a dia, nas suas atividades. É sempre aquelas revoltas, as brigas, nada dá certo, é um estresse constante. E na vida pessoal, na vida do dia a dia, a paz parece que no teu lar, em vez de ser um lar de aconchego, de recarregar as energias, ela tem sido um lar de revolta, de destruição, de agressões, constantemente. Já passou por isso? Fui pensando nisso que já há muito tempo, eu tenho estudado ou tentado refletir sobre a paz em minha vida. Como que eu eu utilizo a paz como uma ferramenta para superar as minhas dificuldades? Como eu utilizo a paz como ferramenta para construir a felicidade para mim? Então, pensando nisso, que eu fiz algumas buscas e reflexões no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, em algumas informações da área da psicologia e também dentro da minha própria vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora, para que, quem sabe, vocês possam tirar algo para lhe ajudar, lhes ajudar também. Quando a gente olha para a paz dentro dos evangelhos, a gente encontra três sentidos para a paz nas escrituras. O primeiro sentido para a paz é a paz da condição exterior de tranquilidade. Então, é a paz dos governos, a paz das famílias, a paz dos indivíduos. A paz, essa paz da condição exterior de tranquilidade nos governos, nas nações, se estabelece quando dois povos estão em guerras ativas umas contra os outros, se destruindo mutuamente. E, em determinado momento, desenvolve acordos de paz. Os acordos são estabelecidos, mas a guerra íntima, a guerra de sentimentos, ainda perdura. A guerra das traições, das tramóias, ainda é constante. Da mesma forma com as famílias, os indivíduos. Quantas famílias estão em guerra, se autodestruindo, indivíduos, pessoas, às vezes dentro do mesmo lar, dentro do mesmo teto, que não se enxergam, não se olham no rosto, não conversam umas com as outras. São as guerras, não declaradas, mas as guerras íntimas, de sentimentos, de mágoas, de revoltas. Essa é a guerra que a gente, a paz, uma dos sentidos da paz que nós encontramos nas Escrituras. O segundo sentido é a paz que é conhecida como paz da unidade cristã, onde Paulo de Tarso trabalhou muito ela em algumas de suas cartas, como na carta aos Efésios, onde lá no capítulo 4 ele vai dizer o seguinte: suportar uns aos outros na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bom, vou trazer para vocês aí contar a história por que isso, o Paulo disse isso para aquela comunidade dos Efésios. Todos nós, provavelmente você também já saiba, que no momento de morte do Cristo, lá na cruz, o único discípulo que estava junto dele era João, o discípulo amado, do lado da sua mãe, Maria, mãe do Cristo. E lá Cristo faz a recomendação para que João cuide de Maria até o fim de sua vida. E isso vai ocorrer. Algum tempo depois do desencarne do Cristo, Maria e João se mudam para Éfeso. E lá, Maria vai construir a sua casinha às margens do mar. E João vai edificar naquela comunidade uma igreja. Em uma das suas viagens, das viagens apostólicas de Paulo de Tarso, ele passa por Éfeso e ajuda João a construir e edificar a igreja
com a proposta do Evangelho do Cristo. A proposta de Paulo é muito interessante, a proposta dele nas suas viagens apostólicas, em todas as comunidades onde ele passava, tinha 3 pilares. O primeiro pilar era da ajuda aos mais necessitados, ajuda material, no corpo, do alimento, da moradia, da saúde. A segunda proposta de Paulo era a proposta do estudo do Evangelho, da internalização dos ensinamentos do Cristo nos corações. E a terceira proposta é da divulgação do Evangelho a todas as pessoas. E assim Paulo e João edificaram a igreja. E a igreja cresceu em volume, em paz e harmonia. Paulo sai, dando continuidade às suas viagens. A igreja continua a crescer. Lá, naquela igreja, vêm judeus naturais da Palestina, judeus helenistas, ou seja, os judeus que não nasceram na Palestina, e os gentios, que eram os não-judeus. Em determinado momento, esse grupo de pessoas que lá partilhavam o evangelho começam a entrar em atrito, porque alguns judeus estavam querendo implantar alguns rituais, alguns preceitos judaicos naquela comunidade, naquela edificação cristã, como a circuncisão, a proibição de comer determinados alimentos, ou como alguns rituais judaicos que se estabelecessem. Então isso gerou intrigas, gerou discussões, gerou revoltas, a ponto de que em determinado momento Paulo vai edificar e mandar uma carta para aquela comunidade, a carta aos Efésios, onde um dos assuntos vai ser tratar justamente esse processo de revolta e de animosidade que se estabeleceu lá. E lá Paulo vai dizer o seguinte: se mesmo assim eles não conseguissem ainda entrar num acordo comum, que ambos se suportassem pelo trabalho do Evangelho. Então essa é o segundo sentido da paz que nós encontramos nas Escrituras. O terceiro sentido é o sentido mais profundo, mais íntimo, que nos aproxima e nos conecta a Deus, a nossa harmonia com Deus. É esse sentido no qual o Cristo nos trouxe. A proposta do Cristo foi essa paz divina. E ele deixa muito claro isso quando ele fala, uma fala que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Olha que interessante, Jesus está dizendo para nós o seguinte, que há 2 tipos de paz, a paz do mundo e a paz do Cristo. E a proposta agora, meus irmãos, é nós entendermos esses 2 sentidos de paz que nós temos. O que é a paz do mundo? O que é a paz do Cristo? A paz do mundo, meus irmãos, é a paz da ausência de guerra, como eu falei para vocês. Quando 2 nações ou nações que estão em guerra desenvolvem seus acordos de paz, seus armistícios, para que lá as guerras declaradas propriamente não aconteçam. Mas as guerras de vibrações, as guerras com outros sentidos acontecem, como as guerras econômicas, as guerras cibernéticas. Cada vez mais estamos inseridos num mundo carregado dessa paz. A paz que não promove mudanças, e sim destruições lentas. A paz do mundo também é a paz da ausência de dificuldades ou de dor. Só terei paz se eu não estou com dor ou dificuldade. Paralelo a isso, também é a paz da ausência ou a paz da boa condição financeira. Ou seja, se eu tenho uma boa condição financeira, eu estarei em paz. Vejamos que esses 2 fatores, esses 2 últimos, eles vêm desde a época do Cristo, como outro também, né? Mas esses principalmente, era muito presente em todas as nações do Império Romano, mas também muito presente na própria Palestina, no povo judeu, onde tinham essa concepção de que se eu não tenho dor, se eu não tenho problemas de saúde, e se eu tenho uma condição financeira boa, eu sou um abençoado por Deus. E por ser um abençoado por Deus, eu vivo em paz. Mas a contrapartida também era verdadeira, segundo eles. Ou seja,
Se eu sou um doente, se eu tenho problemas de saúde, se eu tenho problemas físicos ou dificuldades das mais diversas, ou se eu sou um pobre, um miserável, não tenho condição nem de me sustentar, eu sou um amaldiçoado por Deus. Dessa forma, não tenho paz. Vejam, meus irmãos, se nós analisarmos, até hoje nós encontramos correntes religiosas pregando essa mesma proposta. A proposta da não dor, do não sofrimento, da não miserabilidade, como fator de paz e felicidade. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo também está alicerçada em nós termos a aprovação dos outros. Olha que interessante, ou seja, nós vivemos num mundo onde nós precisamos parecer algo que não somos. Muitas pessoas lutam para ser algo que a sociedade e a comunidade pede que sejamos, castrando-se até emocionalmente, diante das suas próprias convicções. Então, nós vivemos um mundo, numa sociedade, onde a ansiedade, a depressão e até o suicídio têm aumentado de maneira exponencial. Divaldo Franco costuma falar nas suas palestras e nas suas entrevistas, dando informações que a espiritualidade tem dito para ele, que após a pandemia, a doença mais incapacitante que nós teremos na Terra será a depressão. E, como consequência, os suicídios, fruto de uma desconstrução íntima, de uma fraqueza espiritual e moral para enfrentar as dores e as dificuldades da vida. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo também é a paz de que eu devo atender às minhas necessidades. O importante é a minha necessidade para a minha vida em paz. Nem que para isso eu preciso magoar, nem que para isso eu preciso puxar o tapete de alguém, trair, ser corrupto, corromper, agredir ou até matar. O importante nesse conceito de paz que encontramos é a paz que é a minha paz. Nem que, para que esse objetivo aconteça, eu tenha que prejudicar alguém. Essa é a paz do mundo que nós vivemos. A paz do mundo também ela está alicerçada na destruição e na morte dos nossos adversários. E olha como nós encontramos isso normalmente e com mais frequência no nosso dia a dia. Nos últimos tempos para cá temos ouvido e visto muito isso. Terei paz, só serei feliz quando o meu adversário for à falência, quando o meu adversário for destruído, quando o meu adversário for perseguido, for preso, for morto, seja o que for. Enchemos o nosso coração e a nossa boca para expressar esses sentimentos destruidores. Essa é a paz que o mundo nos exige. Mas o que é a paz do Cristo, então? E aqui nós vamos entender que a paz do Cristo é muito mais do que tudo isso. E para a gente entender um pouquinho da paz do Cristo, eu convido você a fazer uma viagem há 2000 anos atrás. Uma viagem à Palestina, do Oriente Médio, mais precisamente na província da Galileia. E lá nessa província da Galileia, numa pequena cidadezinha, quase uma vila, chamada Cafarnaum, que ficava às margens do Mar da Galileia, às margens do Mar do Tiberíades. Lá nessa cidadezinha de Cafarnaum, de pessoas extremamente simples e humildes, que viviam, na sua grande maioria, na pobreza ou na miserabilidade, que se sustentavam através da pesca ou da pequena agricultura, que muitas vezes tinham que doar quase a maior parte do seu sustento para os impostos que eram cobrados pelos governantes judaicos ou dos governantes das nações que os dominavam. Lá viveu o Cristo a maior parte da sua vida de pregação. Imagine agora você, faça um exercício comigo. Imagine que você está lá naquela Palestina, naquele momento que o Cristo viveu pregando. Você é um seguidor do Cristo, você vai ao Delia, escuta as suas pregações, os seus ensinamentos, até que, num crepúsculo de fim de tarde,
o Cristo se caminha para um pequeno monte que havia do lado da cidade de Cafarnaum, onde lá ele faria um discurso. E você, junto com uma multidão de pessoas, vai junto com ele. Ao chegando no monte, você sente-se ao chão. O Cristo mais lá em cima, sente-se numa pedra, à moda do que os grandes rabinos e mestres da sua atualidade faziam. E assim, esperando que aquele discurso aconteça, você, em determinado momento, olha para trás e vê aquele mar do Tiberíades, com aquele pôr do sol, tocando aquelas águas, num colorido, numa beleza incrível. Incrível porque naquele dia, muito mais do que nos outros dias, os anjos, os espíritos descem para aquele momento especial da vida de todos nós, seres humanos. Momento onde que o Cristo vai trazer para todos nós o maior poema de amor, os maiores ensinamentos morais que a humanidade pode querer. E assim, em determinado momento da sua fala, o Cristo vai trazer para todos nós: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. E mais adiante ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui o Cristo traz como uma proposta didática de desenvolvimento uma construção. Primeiro, a necessidade de sermos pacíficos intimamente, para que posteriormente sejamos pacificadores. Veja que pacificador é muito mais do que pacífico. Pacificador é um agente da paz. Então é muito bom ser pacífico, mas é melhor ainda ser um pacificador. E Jesus foi os dois. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus, no seu momento de flagelo e de dor no final da sua vida, ele foi espancado, foi chicoteado, foi surrado, foi cuspido, foi maltratado, mas em nenhum momento agiu e reagiu na mesma forma para com os seus opressores. Dessa forma, ele foi pacífico. E lá, pregado na cruz, ele vai trazer o que para muitos é o maior exemplo e ensinamento moral que o Cristo trouxe para a humanidade, quando ele perdoou os seus opressores, os seus ofensores. E assim, fazendo isso, ele foi um pacificador. Então, Cristo é o nosso modelo e o nosso guia, porque ele viveu tudo aquilo que nós precisamos viver no conceito de construção de virtudes que precisamos edificar em nossos corações. Então, o que é a paz do Cristo? A paz do Cristo, meus irmãos, é a paz da nossa harmonia com Deus. Nós somos envolvidos por Deus por todos os lados. Deus está em nós, Deus está nas pessoas que nós convivemos, Deus está na natureza, Deus está nesse universo, nesse planeta que nós vivemos. Nós estamos mergulhados no amor e na presença divina. Basta para que nós abramos o nosso coração e os nossos olhos para enxergar o Deus em tudo e em todos, fazendo o amor, compartilhando a vida em paz para com os outros. Essa é a paz de Deus, é a paz do Cristo. A paz do Cristo também é a paz da certeza da felicidade, apesar das aflições e das dificuldades. Ou seja, não é porque eu tenho dificuldade que eu não posso ter paz. A paz, ela se estabelece na minha vida de uma forma tão intensa a partir do momento que eu a compreendo como fator de renovação. Essa é a paz do Cristo. A paz do Cristo também é a paz da harmonia no lar, harmonia. Sabe, talvez você tenha um celular. Difícil uma pessoa que não tem um celular hoje em dia, na verdade. E o que acontece com o celular quando ele acaba a bateria? A gente pega o carregador para carregar a bateria, não é verdade? Bom, eu imagino o nosso lar como um grande carregador. Porque quando eu volte para ele, depois de um dia talvez estressante, cheio de desafios, de dificuldades, lá eu carregue as minhas energias pelo acolhimento das pessoas que estão naquele lar, pelo entendimento, pela fraternidade, pela compreensão, pelo apoio.
É isso que nós precisamos em nossos lares. É isso que a paz do Cristo nos ensina. A paz do Cristo também é a paz da serenidade, da paciência, da fraternidade, da compreensão, da tolerância. A paz do Cristo é a paz do silêncio íntimo. Como é importante o silêncio na nossa vida. Sabe, quando eu comecei na casa espírita, a frequentar o espiritismo, entrava no salão de palestras e tinha uma placa lá escrita: o silêncio é uma prece. Eu fechava a minha boca, mas o meu íntimo gritava. Eu pensava, eu ficava raciocinando e pensando sobre os problemas que eu tive no dia, as discussões, as coisas que eu deixei de fazer, o que eu tinha que fazer. Então eu estava em conversa constante dentro do meu íntimo. Eu não silenciava. E ao não silenciar, eu não abria a porta do coração para que a ajuda que a espiritualidade estava disposta a fazer para mim se estabelecesse. Então o silêncio é íntimo, o silêncio é também exterior. A força que o silêncio tem nas nossas vidas é reparador de energia. Essa é a paz do Cristo, meus irmãos. Então, a paz do Cristo também é a paz da consciência tranquila. É aquela paz quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não fica pensando nas contas que você tem que pagar, nas coisas erradas que você fez, nas coisas que você tem que fazer, de uma forma tão intensa que você acaba ficando rolando da cama de um lado para o outro e não conseguindo dormir, porque aquilo te atormenta. A paz da consciência tranquila é a paz quando eu coloco a cabeça no travesseiro e eu durmo o sono dos justos, como é dito no ditado, porque eu fiz tudo no limite das minhas forças, todo o bem que eu poderia fazer, agir com caráter, com hombridade, com humanidade para com o próximo. Essa é a paz de Jesus. Talvez agora você esteja se perguntando, como é que eu adquiro, como é que eu construo essa paz na minha vida? Essa pergunta eu me fiz. E ao fazer ela, um tempo atrás, me veio uma resposta através de uma leitura que eu fiz da primeira carta de Pedro, onde lá no capítulo 3, Pedro vai dizer assim: busque a paz e siga. Busque a paz e siga. Olha só o que Pedro está trazendo para nós, que a paz tem que ser um objetivo, uma meta na tua vida. Sabe, talvez você tenha uma meta de adquirir uma casa, de adquirir um carro, um bem, uma profissão, ou seja o que for. A meta que você deve conquistar também e atingir e estabelecer para a tua vida é a meta da paz. Coloque como meta para a sua vida, como objetivo de vida, a construção da paz, diariamente. Da mesma forma que você vai juntando dinheiro mensalmente para conquistar os teus bens, ou se esforçando para conquistar aquela profissão, faça isso diariamente como meta. Tenha como meta e estabeleça ações diárias para isso. Vou contar, talvez vocês já conheçam, mas vou contar aqui para vocês a história de Paulo, bem resumida, bem sintetizada. Paulo foi um dos maiores seres humanos, ou o maior apóstolo que o Cristo já teve, segundo a grande maioria dos especialistas. E Paulo fez uma transformação na sua vida de uma intensidade tão gigante, tão importante, que ele é exemplo para todos nós. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E num livro chamado Paulo, Novas Perspectivas, do escritor americano Nicholas Thomas Wright, um livro pequenininho, maravilhoso, muito bom, tá assim, ó, sempre entre os mais vendidos sobre a vida de Paulo. Lá ele vai cunhar um termo, Paulo, cidadão de 3 mundos. Ele vai dizer que Paulo foi um cidadão romano, um cidadão grego, um cidadão judeu. Foi cidadão romano porque tinha cidadania romana, e isso foi de fundamental importância no seu trabalho apostolar, porque abriu as portas do império em diversas cidades onde ele passou, e que também o ajudou a livrar-se de diversas acusações injustas que o Império Romano estabeleceu. Paulo também foi um cidadão grego, e como cidadão grego, por morar em Tarso, estudou na Universidade de Tarso. Na época do Cristo existiam somente 3 universidades no mundo.
a Universidade de Alexandria, no Egito, a Universidade de Atenas, na Grécia, e a Universidade de Tarso, na Sicília. E Paulo lá estudou com os maiores filósofos e pensadores gregos da época. Isso foi tão importante que no momento que ele faz uma de suas visitas, uma viagem a Atenas, lá ele vai fazer a defesa do Evangelho, falando com grandes filósofos e grandes pensadores gregos no Areópago ateniense. Paulo também foi um grande cidadão judeu. E como cidadão judeu, filho de judeus que era, estudou com Gamaliel, que era neto de Léo, aquele que cunhou o maior pensamento e estudo do judaísmo que nós temos notícia até hoje. E ao estudar com ele, estabeleceu também nele um amor tão intenso, tão fervoroso pelo judaísmo, que ele fazia de tudo para defender aquele orgulho que ele tinha daquela raça de ser judeu, nem que para isso ele precisasse perseguir, nem que para isso ele precisasse torturar ou matar, pelo amor ao judaísmo, à sua cultura. E assim ele fez contra os cristãos, sendo o primeiro perseguidor dos cristãos. E numa dessas perseguições, a caminho de Damasco, ele encontra o Cristo. E a partir daí ele começa um processo de transformação na sua vida tão intenso, tão profundo, que ele, mas só que o que a maioria das pessoas acredita, que a conversão de Paulo foi instantânea, ou seja, ele enxergou o Cristo e já mudou. Não. Ele passou 6 anos da sua vida em processo de maturação, 3 anos no deserto, 3 anos na periferia de Tarso, fazendo o quê? Trabalhando dioturnamente todos os dias para o seu próprio sustento. E durante a noite estudava, refletia sobre o Evangelho. Ele estava se modelando para o trabalho, para o que ele iria desenvolver logo em seguida. E após isso ele trabalha pelo Evangelho do Cristo, levando ele para todo o Império Romano, levando paz, harmonia, os ensinamentos do Cristo. Uma dedicação e um amor tão intenso que é comovedor. E assim, lá na sua última viagem que ele faz a Jerusalém, ele passa por Éfeso. E lá em Éfeso, uma multidão o espera. Isso está relatado no livro Paulo e Estevão, lá no capítulo 7 da segunda parte, onde aquela multidão de pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, vão lá agradecer, estender a mão, beijar-lhe as suas mãos, diante de tanto amor que elas receberam dele, de tanta paz que ele edificou para aquelas pessoas, aquelas famílias. Lá estava também Lucas, lá estava Tiago, lá estava João, e lá estava Maria, mãe do Cristo, agradecendo a ele por tanta paz e tanto amor que ele levou para todo mundo, em nome do Evangelho do Cristo. Então, Paulo é esse modelo para as nossas vidas. Claro, talvez a gente não seja um Paulo ou tenha essa capacidade de transformação numa única vida do que ele se transformou, mas ele se identifica, nós nos identificamos muito com ele em muitas coisas, por isso ele também é um grande exemplo a ser seguido, de construção da paz íntima. Talvez agora você também esteja se perguntando, mas como eu faço para começar? Qual é o caminho, qual é o começo para edificar a paz na minha vida? E eu vou dar uma dica para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa dica, porque ela pode mudar a sua vida. Ela se chama oração. Oração. Parece chover numa molhada, não é? Mas a oração, todos os dias, de manhã e de noite, sem parar, incessantemente, diariamente, é o que vai transformar a tua vida. À noite, antes de você dormir, faça oração. Faça oração agradecendo a Deus. Agradeça o dia que você teve, as conquistas que você teve, o trabalho, a família. Agradeça o teto que você tem, o lar, a comida, a roupa, as condições físicas e psicológicas que você teve. Agradeça a Deus por isso. Mas se você não tiver nenhuma dessas situações, agradeça a Deus
pela vida mesmo cheia de dificuldades e de dores, porque elas são necessárias para a tua renovação futura. E após agradecer, peça a Jesus que no teu sono físico, o teu espírito, seja levado a alguma zona espiritual para aprender a construção da paz na sua vida. No dia seguinte, quando você acordar, faça a oração de novo. Faça a oração pedindo não, agradecendo a Deus para a vida, por você ter acordado. Agradecendo a Deus por esse mundo que Ele deu para nós, por essa luz, pela chuva, pelo ar, pelas estrelas, pela terra, pelo sol que inunda o teu dia, ilumina o teu dia. Agradeça isso a Deus. Agradeça a Ele pela vida que você está tendo, cheia de oportunidades, mesmo que elas estejam, às vezes, distantes do que você precisa. Mas agradeça a Deus. E depois de agradecer, peça. Peça a Ele que lhe mostre o caminho para construir e edificar a paz do teu coração. Que Ele te mostre o caminho para você edificar a paz em todas as oportunidades que você tiver. Faça isso, meus irmãos. Faça isso, meus amigos. Diariamente. Todos os dias, de manhã e à noite, sem cessar. Você vai começar a observar que com o passar do tempo você vai começar a tomar outras atitudes na sua vida. Você vai começar a não reagir da mesma forma que reagia antes. Ou seja, se a pessoa for agressiva com você, você já não é mais agressivo como você era. Você vai começar a perceber que você não se magoa tanto como você se magoava antes. Você começa até a perdoar em situações que você tinha uma dificuldade imensa de perdoar. Você começa a perceber que você não surta mais por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que não te cumprimenta ou não te olha diferente, e você fica nervoso, você já começa a esbravejar, achar que ela está te perseguindo ou fazendo qualquer situação? Você começa a reagir menos diante de tudo isso. Você começa a olhar mais para o lado positivo da vida. Você começa a ver aquela questão do copo meio cheio, né? E não mais um copo meio vazio. Você começa a ter mais paciência diante das coisas da vida e das pessoas. Começa a dar mais tempo ao tempo. Meus irmãos, quando a gente faz isso, a gente abre um canal na nossa vida, no nosso corpo, para que Jesus converse conosco, através das outras pessoas, através da vida que nos cerca. Como ele conversou com os discípulos há 2000 anos atrás, trazendo um ensinamento para eles que serve para todos nós até o fim dos nossos tempos, quando ele disse isso: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe, meus amigos, que o Cristo está nos dizendo que a paz existe apesar das aflições. Que a paz não é a ausência de problemas. Que a paz é uma questão de atitude nossa diante dos problemas. Vou dar 4 exemplos para vocês práticos. Na realidade, não vou eu vou passar para vocês 4 exemplos que Emmanuel nos trouxe. Nos trouxe nesse livro aqui, ó, Palavras de Vida Eterna. Lá no capítulo 70, ele tem como título Pacifica Sempre. Olha o que Emmanuel vai trazer para nós. Ele vai dizer, dar 4 exemplos para que você possa colocar em prática, hoje mesmo, se você o quiser. Primeira dica do Emmanuel. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te fere, pacifica perdoando. Sabe, eu imagino a nossa vida como um subir de uma montanha. Lá no topo da montanha está Jesus de braços abertos, nos esperando por uma vida de paz e felicidades. E nós estamos aqui na base da montanha. Só que a grande maioria está na base com uma mochila enorme nas costas, muito pesada. Tão pesada que nos impede muitas vezes de subir. E às vezes até nos puxa até para trás. Essa mochila está cheia da mágoa, da revolta, do rancor, da irritação, da agressividade. E o que o Cristo está pedindo para nós e o que Emmanuel está
nos recomendando que essa mágoa que foi fruto de uma agressão para conosco, que a gente estabeleça ou tire ela, esvazie ela através do perdão, para que isso facilite o nosso caminhar em direção ao Cristo, em direção à paz. Olha o que Emmanuel vai dizer também. Emmanuel vai dizer, se alguém te calunia, pacifica servindo. Ou seja, se alguém mente para você, pacifica, estendendo a mão para ele. Se alguém te fala alguma inverdade contra ti, ajuda aquele ser humano. Ajuda a ele a compreender que essa atitude que ele está tendo só está prejudicando mais a ele do que a pessoa na qual ele estabeleceu essa inverdade. Se você não conseguir ajudar dessa forma, pelo menos faça uma oração para ele. A prece intercessória tem um poder imenso nas nossas vidas, para nós e para as pessoas na qual edificamos. Emmanuel também vai dizer o seguinte, se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te diminui, pacifica entendendo o que aquela pessoa precisa fazer. Ela precisa, para se elevar, diminuir o outro. Mas entenda que ao fazer isso, ela não está se elevando, ela está se diminuindo diante da vida. E compreenda, porque você já entende isso. Então compreenda aquela pessoa, porque ela não entende, talvez, o que você está entendendo sobre o desenvolvimento da paz. Emmanuel, por fim, ele vai dizer, se alguém te irrita, pacifica silenciando. Olha a importância do silêncio para as nossas vidas. É algo assim que a gente não tem noção. Normalmente, quando alguém nos irrita, nossa reação é irritar da mesma forma. Quando alguém grita conosco, a nossa reação é gritar igualmente para aquela pessoa, na verdade. Uma proposta de Cristo, proposta de Emmanuel, toda vez que alguém se irrita conosco, nos irrita, toda vez que alguém grita conosco, nos atinge, é que nós entremos em silêncio. Quantas discussões dentro do teu lar você teria evitado se você estabelecesse o silêncio diante de uma palavra agressiva? Então, essa é a proposta de Emmanuel, meus irmãos, e ele termina o texto dele dizendo o seguinte, onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica. A paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. A paz do mundo é dom de Deus, começando por mim. Se eu quero paz para a minha vida, eu tenho que começar a cultivar a paz. Se eu quero que o meu lar seja um ambiente de paz, eu tenho que começar a cultivar a paz em mim. Se eu quero que o mundo onde eu estou inserido seja um mundo de paz, eu tenho que edificar a paz no meu coração para vibrar essa paz para o mundo. Observe a oração de São Francisco. São Francisco, Francisco de Assis, ele vai trazer a oração da paz. Mas a parte inicial da oração é algo divino, como todo o resto. Mas a parte inicial é algo primoroso, profundo, porque ele vai dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Francisco de Assis não está dizendo, Senhor, me dê a paz. Não, ele está dizendo, Senhor, faça de mim um instrumento da paz. Faça de mim um instrumento para que eu leve a paz para o mundo, para as pessoas. Percebe a diferença? O psiquiatra Sérgio Lopes, gaúcho, lá de Pelotas, espírita, escreveu um livro maravilhoso, muito bom mesmo, chamado O Código do Monte, onde ele vai fazer uma análise psicológica e espírita das bem-aventuranças. Em determinado momento, ele vai trazer a seguinte reflexão. Ele vai dizer, pode observar, quem não promove a paz através do seu comportamento, invariavelmente é intolerante ou intolerável. Aquela pessoa que não promove a paz, porque não edificou a paz no seu íntimo, com certeza ela não vai tolerar o erro do próximo. Ela não vai tolerar a fraqueza do outro. Se alguém está em erro, seja dentro do seu lar, na empresa, onde for,
ela não tolera, ela não compreende, não dá oportunidade para reparação. E fazendo isso, ela se torna intolerável. Ele vai dizer também que quem não promove a paz acaba se afastando da convivência dos outros. Quem quer viver com uma pessoa que não promove a paz, que não estabelece paz, é uma pessoa muito difícil de se viver, sempre amarga, sempre com palavras agressivas, sempre autodestrutiva. Gente, eu conheço uma pessoa que ela é um doce de pessoa. Mas quando o problema se bate na sua vida, seja ele da ordem que for, é algo impressionante. A testa se enruga, vem para baixo, os olhos dobram, né? A boca chega a entortar, os olhos eles ficam com uma negatividade, uma expressão tão diferente. E aí, quando ela abre a boca para falar alguma coisa, é sempre agressividade. É algo impressionante. Isso fruto de pessoas que não promovem a paz. Ele também vai dizer o seguinte, que pessoas que não promovem a paz são pessoas extremamente pessimistas. E é verdade. Ela sempre vai olhar o lado negativo das coisas. Tudo vai dar errado. Não, isso não vai dar certo. Eu acho que não é esse o caminho. Não, não faz isso. Eu já estou vendo que isso aí vai dar errado. É sempre olhando o copo meio vazio, não é verdade? Em vez de olhar meio cheio, como a gente já falou. E ele também vai terminar dizendo, mas não encerrando toda a proposta, dizendo que as pessoas que não promovem a paz são pessoas extremamente ansiosas e que contagiam com a sua ansiedade todos os outros. Então, meus irmãos, nós vamos olhar que sentimentos e pensamentos em desequilíbrio são pessoas que não cultivam a paz. São pessoas que normalmente não têm paz na sua vida, dentro do seu lar, dentro da casa, no trânsito, qualquer situação é motivo para estabelecer uma guerra íntima e com os outros. Então, a paz, a proposta, a paz começa na educação dos sentimentos e dos pensamentos, para que a gente edifique o Deus que existe dentro de nós. Então, nós vemos aí que você quer perseguir a paz, você quer ter a paz do Cristo. Para você ter a paz do Cristo, você tem que botar ela como meta para a sua vida. Tendo ela como meta, você tem que agir diariamente para isso. E a oração é a ferramenta para que você possa utilizá-la ela para a sua vida. Ao utilizar a sua oração, com novos hábitos, novos comportamentos, você vai começar a edificar, mudando o seu íntimo, mudando os teus sentimentos, os teus pensamentos, para que isso se torne mais natural e a paz comece a se aproximar da sua vida. Certa vez, perguntaram para Gandhi, o grande pacifista da Índia, que libertou a Índia do Império Britânico da época, perguntaram para Gandhi o seguinte, Gandhi, qual que é o caminho para a paz? E Gandhi respondeu, a paz é o caminho. É isso, meus irmãos. A paz é o caminho para a nossa vida. A paz é o caminho para a transformação da nossa vida, para a edificação, para a superação dos problemas, para a construção da felicidade, para o desenvolvimento humano de nós, da nossa família, de toda a humanidade. A paz é o caminho. Tem um caso muito interessante, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, que ele vai contar uma história que aconteceu com o Chico bem interessante. Olha só. Diz lá que uma pessoa foi conversar com o Chico, perguntou para o Chico o seguinte, falou para o Chico, na realidade, o seguinte, disse, Chico, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo a verdade. E acho que não podemos perder a oportunidade de falar a verdade. E o Chico, com todo aquele carinho meiguice que ele tinha, disse, tá certo, é assim mesmo. Mas, nas suas falas de verdade, pegue uma gotinha de verdade e coloque num litro cheio de amor. Que normalmente a grande maioria das pessoas tem feito é pegar um litro cheio de verdade
e não colocar nem ao menos uma gota de amor. Esse amor que vem de dentro de nós, que edificamos, que todos nós temos, mas que impedimos dele sair pela nossa visão deprimente, destrutiva da vida. Lá no livro Boa Nova, que é de Humberto de Campos, da psicografia de Chico Xavier, Humberto vai relatar um caso que aconteceu antes do trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo. Uma visita que ele faz, uma viagem que ele faz até Jerusalém para visitar o templo. Lá ele fica contemplando em determinado momento o templo. E um grupo de sacerdotes que estava lá enxergando Cristo o reparou. E um deles foi até o Cristo, um sacerdote de nome Hanan, e perguntou o seguinte para o Cristo: Galileu, o que fazes na cidade? E o Cristo respondeu: passo por Jerusalém buscando implantar o reino de Deus. E aquele sacerdote todo presunçoso, cheio de autoridade e autoritarismo, vai perguntar para o Cristo, falar para ele: reino de Deus? O que pensas tu venha ser isso? E o Cristo vai dizer: reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Reino de Deus é a obra divina no meu coração e no seu coração. É quando eu edifico as virtudes necessárias para a construção da minha felicidade. A tolerância, a paciência, o perdão, a fraternidade, a resignação. Todas as virtudes necessárias para eu construir a paz. Todas as virtudes necessárias para eu edificar e abrir a porta do meu coração para Deus estabelecer na minha vida. Porque ele disse para nós: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Deus tem que estar na nossa vida em primeiro lugar em tudo, na forma como eu relaciono com as pessoas, na forma como eu relaciono com a natureza, na forma como eu me relaciono com o mundo e com a espiritualidade. Sempre eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Se eu for reagir a determinado fato que acontece comigo, eu tenho que pensar e colocar Deus nas minhas palavras, tenho que colocar Deus nas minhas atitudes, tenho que colocar Deus nas minhas vibrações do que eu sinto no coração. Para finalizar, vou trazer para vocês uma fala de um grande sábio do Oriente chamado Rumi. Ele diz o seguinte: ontem eu era inteligente e quis mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Então esse é o meu desejo para você, que você conheça essa força que você tem dentro de você em querer mudar e reconstruir a sua vida e edificar um mundo de paz, para que as tuas dificuldades sejam superadas, para que a felicidade faça parte da tua vida e da tua família. Para isso, tendo o Cristo como modelo de construção da paz, tendo a oração como uma atividade diária da tua vida, tendo a paz como meta e objetivo para chegar nessa proposta, com um processo de mudança íntima, de mudança de sentimentos, de pensamentos e de atitudes. Só fazendo isso que todo o resto da minha vida será acrescentado. Muita paz para todos nós, meus irmãos. Boa noite, muito obrigado.